o reitor assumiu a posição de, com relação a essa matéria, recomendar que essa resolução ela não fosse discutida nessa reunião, e sim remetida aos centros e às unidades para se estabelecer uma discussão com o conjunto da comunidade sobre o conteúdo desta resolução. Nós fizemos uma série de questionamentos com relação à resolução, tivemos uma discussão com um conjunto de professores associados que seriam atingidos por essa resolução, e eles colocam uma série de questões, né, com relação à resolução que justificaria estabelecer esse processo de discussão até para poder clarear e aperfeiçoar muitos dos pontos que estão nessa resolução. Primeiro porque tem um entendimento de que existe uma resolução que está em vigor e que ela já trata das 5 classes e do processo de promoção, de progressão e promoção dessas classes. Segundo, com a Lei 12.772, embora não sendo da forma como o sindicato defendia, mas foi incorporado um princípio estabelecido naquela proposta, de a carreira agora consta de 13 níveis, embora mantendo essas categorias, essas classes. Então, em grande parte, isso vai de encontro ao que está sendo proposto pela resolução, porque ela trata como se tivesse uma reserva de vagas para titular e aí estabelecer os critérios mais duros possíveis para se atingir, quando, na verdade, é uma carreira e o professor titular seria o 13º nível. Então, mas são questões, são conceitos e discussões que eu acho que tem que ser estabelecido para poder isso ficar mais claro e aí você ter uma resolução que retrate a própria realidade da universidade, não lidar com uma realidade ideal, sim, mas que nós não vamos alcançar nunca esta realidade. Aí uma distorção séria, perigosa para a própria instituição. E por último, acho que há um retrocesso no sentido de que foi um esforço desta própria Câmara de evoluir para ter uma resolução que tratasse da carreira como um todo, então tratasse de todas as classes. E o que nós vemos desmembrar agora, estabelecendo regras para o professor titular, aí vamos voltar atrás também, estabelecer então para o professor associado, para as outras classes, e ela termina não seguindo uma determinada lógica que você tem que estabelecer para o conjunto da carreira, entendendo que o professor titular seria o ápice dessa carreira. Por último, eu acho que também a resolução 03/2013 é colocada, inclusive, nessa reunião aqui como ponto 4.0, que seria uma rediscussão sobre a resolução 03/2013. Essa rediscussão poderia, inclusive, corrigir as falhas da resolução 03. E aí não precisaria esse desmembramento, né, tendo uma resolução específica para cada uma das classes ou para uma classe específica. Talvez seja necessário, como está sendo proposto aqui também, né, uma resolução específica para EBTT, que eu acho que também deveria passar por um processo de discussão, inclusive, especialmente, né, para aqueles centros e unidades que têm professores que pertencem a essa carreira. Mas aqui é o fórum adequado para finalizar esse processo de discussão. Então são essas questões que a gente colocaria como preliminar. Inclusive houve esse acordo com a administração, ele colocou claramente essa posição de encaminhar esta resolução para a discussão dos centros e unidades, estabelecendo então um prazo para acolher essas contribuições e aí depois vir essa discussão aqui para a instância adequada, que é
para finalizar esse processo. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, no recebi da SRH do reitor uma solicitação para tirar processo. Eu recebi o reitor do secretário de Recursos Humanos na sexta-feira à tarde sobre esse assunto e não colocar. Segundo a resolução vem da SRH. Terceiro, vamos tratar essa resolução com a simplicidade que são tratar todas as resoluções dessa Câmara. A resolução está em pauta, ninguém para tirar. Vamos ler a resolução hoje, fazer os destaques. Desde o destaque, a comissão recebe a contribuição que for necessária durante 30 dias e só na reunião seguinte que fazem que a resolução é votada. Não quero entrar no mérito de que a outra resolução está vigente ou não, porque afinal a SRH tem também essa resolução. Não é. Não quero entrar no mérito de retrocesso que não está encaminhado a resolução e vamos tratar, está em pauta a resolução. Quem encaminhou a resolução para o secretário de Recursos Humanos, o reitor, não encaminhou nenhum pedido de retirada de pauta. Não tem pauta. Só falar o relator. Então o relator vai ler a resolução e os conselheiros que tiverem participado vão fazer mais resolução. Antes de iniciar a leitura, só informar o motivo da ausência dos outros membros da comissão. A gente tinha a atividade agendada e dado a data de publicação das coisas, nós temos não poder reagendar. No entanto, a gente nós já estamos sem algumas observações que a gente tem que receber de várias pessoas que ligaram de fora da Câmara, e já estamos com elas, e aí vai ser. Eu acho que existe uma ilegalidade aqui. O relator já faz parte da administração como coordenador geral de administração. Então ele não teria mais assento aqui nesse conselho. A resolução teria que ser distribuída para outro conselheiro. Está no estatuto. Ora, a administração superior assume uma posição e não encaminha, então estamos aqui na terra sem lei, sem regras. É um faz de conta, então. Não me acusa disso, não é? Eu já participasse dessa Câmara várias vezes e sabe que eu faço o maior esforço para cumprir o regimento. Posso até ter dado esse delito, mas você faz essa acusação geral, porque eu acho que não está. Se fosse meu companheiro aqui, sabe o esforço que eu fiz para cumprir o regimento. Se houve esse delito, Professor Brown pediu a palavra, podia ser seguido aí. eu não aceito esse negócio de conselheiro passar a palavra, porque isso não consegue. Agora pode falar. Estou direito. Não precisa pedir para passar, porque criou-se essa cultura no colegiado pleno. Não, mas é mais fácil ele pedir diretamente ao senhor, eu acho que ele pedir indiretamente ao senhor indivíduo pela Câmara. Ele tem que pedir algum conselheiro que solicite. Eu agradeço a deferência do professor Alexandre. Muito obrigado por permitir que eu fale perante esse conselho. Não é? Eu estou aqui na condição de professor dessa instituição e estou pedindo aos colegas, professores, que nos deem a oportunidade de discutir uma resolução que vai disciplinar a nossa vida aqui na instituição. Somente isso. O que nós estamos pedindo é apenas para retirar o processo de pauta, para ser enviado às bases, porque as bases é quem vai dizer as suas necessidades, e voltar para aqui. Nós não temos nada contra o relator, nós não temos nada contra a comissão, muito pelo contrário, são pessoas ilibadas e colegas nossos de nossa instituição. O que nós estamos pedindo, os colegas, é apenas a oportunidade de discutirmos esta resolução da maneira que ela está. Cada unidade tem suas particularidades. As particularidades da minha unidade não é a mesma do professor Adalberto. Não é a mesma do professor Adalberto. As diferenças são gritantes de cada unidade. Então, cada unidade tem que opinar sobre esta resolução. É apenas isso, gente. Nós estamos aqui, não é fazendo cavalo de batalha nem nada. Não tivemos a oportunidade de discutir isso aí. Recebemos através de e-mail, foi enviado
esta minuta de resolução porque vazou a resolução. A resolução vazou e algumas pessoas ficaram preocupadas. Isso se trata, não é só nós que estamos aqui, porque já estamos no ápice da carreira em associado 4. Isso vai disciplinar a vida de todo mundo, como um menino desse que está entrando agora na universidade. Mas ele já está vendo o horizonte dele. Então é simplesmente isso. Nós queremos que vocês concordem com a retirada de pauta desta resolução e que ela seja enviada para as unidades opinarem. Pode estabelecer prazo, só não pode estabelecer um prazo de 8 dias, como foi estabelecido. A resolução tornou-se pública. Eu posso concluir, professor? A resolução tornou-se pública na quinta-feira e avisando que ia ser discutido nessa nova reunião aqui. Quando nós já vimos, inclusive, uma preocupação nossa de discutir com a administração central. O reitor nos permitiu e nós fomos lá discutir isso. E, pasmem, tem mais de um ano que o professor Edson, aqui presente, enviou uma solicitação que essa resolução fosse feita. E ela não foi. E eu, desde novembro, à época, eu era diretor do CCT, procurei o professor Alexandre, primeiro procurei o reitor, depois ele me mandou para o professor Alexandre e para o professor Homero. E procurei essas pessoas para saber da minuta. Quando a minuta saiu da SRH, essa minuta que saiu da SRH, Valber, foi enviada para os centros. E a gente enviou para as unidades opinarem. A que saiu da SRH. Essa de hoje, professor Clóvis, tem um maior apreço pelo seu trabalho, sei que você fez um trabalho hercúleo, digno de elogio aqui, etc. Mas a gente precisa opinar. Porque as particularidades da sua unidade não são as mesmas da minha. E essa lei tem que valer para a sua unidade e para mim, independente de quem seja. Tá? Era só isso que eu queria dizer a vocês. Tem dois enganos de Brau. Primeiro, resolução pode ser mudada no mês seguinte de assinar. Foram aqui várias, você estima de ser. Professor, essa você já falou, né? Quer falar mais? Não, você está rebatendo em cima do que eu estou dizendo. Esclarecendo. Então a resolução, se está certo ou errado, ela pode ser mudada no mês seguinte. É normativo. Até porque eu sempre digo, as resoluções elas são aprimoradas à medida que elas passam a ser puxando de rodada, utilizadas. Elas passam a ser aprimoradas. Não é, tem resolução que era de 2, 3, 4 vezes que precisa voltar. Os ouvidos de diretores do centro, professor, de membros do centro. A resolução não é algo que vai se perpetuar para chegar a quem está ingressando. Ela pode ser mudada no mês seguinte. Essa questão de que a resolução vazou pega muito mal. A resolução não vazou, a resolução sempre foi pública, sempre foi enviada quase as atas das reuniões foram enviadas para todos os conselheiros. Há quase um mês. Os conselheiros representantes do centro não cumpriram o papel para mandar para o centro, mas ela não foi escondida como você tentou colocar. Ela não vazou. Todos os conselheiros tinham cópia dessa minuta e da anterior. Eles estão aqui representando o centro. Então, eu não vou para essa discussão por aí. Não, eu também não vou. Agora eu queria ter direito em resposta do que o senhor falou. A gente vai ficar nesse país? Não vou ficar nesse aí mesmo. Porque se for ficar nesse país, pelo amor de Deus. Nós nos conhecemos de muito tempo. Eu não posso acatar um autoritarismo desse. Que autoritarismo? Eu disse a verdade. Isso não. Você esqueceu de um pequeno detalhe. Esta resolução já era para ter sido aprovada antes de 1º de maio, porque essa gama de professores que está aqui e tem mais 60 já eram para ter tido a ascensão. E como a resolução não tinha, então você não pode aprovar uma resolução agora que já está sendo questionada. É somente isso que eu estou pedindo, colega. Não tem problema. A gente pode fazer o desencaminhamento. Eu posso assinar o de referendo, se mudar a resolução. Aí o de referendo resolve o problema imediato de quem está assinando, todo o ônibus fica meu, e a de referendo é para ser derrubado mesmo. E aí, deu um tempo do mundo todo para discutir a resolução, mas a gente fica com uma resolução pequena. Eu acho que o caminhamento mais. Tem uma resolução que o secretário de Recursos Humanos disse que não tem. Professor, O secretário de Recursos Humanos disse que não tem. Não, mas 3 de 2003.
que A resolução 03 ele também está de está acordo com a portaria 554, com a lei e tal, estabelece lá os parâmetros básicos de 2003. A resolução que normatizou a acessão do professor titular é posterior àquela. O decreto, isso, é posterior àquela. Mas não entra em choque. Só detalhe assim. Se um decreto é posterior, a universidade não podia ter uma resolução anterior ao decreto normatizado. Por que não? Como? E aqui? Então ninguém vai fazer nenhuma resolução, porque pode sair um decreto na frente ainda. Professor Clóvis, também eu quero esclarecer o professor Alexandre, justamente na última reunião, acho que um mês atrás, né, Jacela? Há uns 20 dias, nós encaminhamos a resolução para os professores diretamente interessados, porque todos são interessados, para a unidade deles se manifestou, inclusive tem uma reunião quarta marcada na Assembleia que iríamos apresentar. Mas a dúvida, professor, é o seguinte, a comissão, eu acho que é prudente, eu acho que eu sou o professor mais novo aqui da casa, e eu não visualizo, por enquanto, nessa tal estrutura, uma coisa muito boa não. Primeiro pelos colegas que estão passando muitas dificuldades com suas promoções ou progressões, ou sei lá o quê, tanto de ordem jurídica, como procuradoria, como de ordem da legislação. A resolução 03 de 2013 tem vários percalços, porque eu acho que não houve uma discussão de base. Isso é importante. Essa pode vir a sofrer, essa como qualquer outra, pode vir a sofrer. Eu acho que eu adiro ao colega, não por eles diretamente interessados, porque até eles diretamente interessados teriam necessidade da rapidez da aprovação. E assim não vai ter rapidez. Então, adiro no sentido que, claro, e aí seguindo a norma, se a comissão representada pelo professor Clóvis achar prudente, e aí sim se estabeleceu o seguinte: aquelas contribuições que vierem para esta resolução, a gente discutir. Passar dessa etapa de apresentação de algum ponto ou outro, aí o colega tem que respeitar, porque ele, se não participou da discussão, infelizmente perdeu a oportunidade. Professor? Então a comissão obteve ou estabeleceu esse contato, essa conexão, esse diálogo, eu acho que é importante. Apesar de ser uma resolução, está lá na lei, a lei pode ser mudada, depois a resolução pode ser mudada, mas eu acho que é importante estabelecer isso. Esse contato tem respeito aos colegas e a nós mesmos que visualizamos algo melhor. Na realidade, a gente tem que começar a estudar a resolução agora. A ideia é essa. Como é feito aqui em todas as resoluções. Ou seja, uma comissão, um relator, elabora a minuta, ou recebe uma minuta para ser apreciada, a gente apresenta aqui, tem política, se discute para destaque. E tem política, né? Se discute ao longo do tempo, faz alterações, não é para aprovar essa resolução aqui agora, hoje. Não, hoje é o início da discussão sobre ela. Na realidade, tem uma proposta de resolução da Assembleia que foi enviada para cá, no mês de fevereiro. 4 professores que debruçaram sobre ela, fizeram uma leitura da legislação, de outras resoluções de outras universidades, certo? Acatamos algumas observações, inclusive dos professores que contribuíram a tempo, como por exemplo o professor Braulio, certo? O professor Zé Sérgio, que recebeu essa resolução em novembro, como todos os diretores de centro, em novembro do ano passado, tiveram a oportunidade para conversar com suas bases, certo? E nesse momento, concordo com o professor, é o momento da discussão. Agora eu acho que o momento da discussão é aqui. Né? Então eu acho que a gente deveria apresentar a resolução, destacar os pontos, os conselheiros são legítimos para fazer isso. Né? E, obviamente, que nós sendo fechado hoje, a gente pode muito bem, mais à frente, receber sugestões das unidades, de qualquer ator interessado nessa universidade, para a comissão avaliar se há uma casa. Não estou vendo muito problema em relação a isso. A comissão está aberta, para discussão de toda a resolução. A comissão não está trazendo uma resolução fechada, pronta e acabada, certo? De cima para baixo, como se colocou, simplesmente está trazendo aqui para discutir. Esse é o espaço. Essa é a sua dúvida, então eu vejo que houve realmente e não foi, a resolução foi pública, ela não vazou de forma alguma. É que nós tivemos acesso por e-mail e por e-mail foi encaminhado para o Ela mandou para todo mundo. Mandou para todo mundo. Gonzaga. Mandou faz quase um mês que eu recebi, ou mais de um mês que eu recebi. Mas com relação ao deslize, que a própria presidente da... Ele não é relator do processo, foi formado uma comissão que ele faz. Não, ele é relator. Não, foi designado relator. Como ele colocou, eu estava inclusive aqui na reunião, que ele levantou assim, que não se sentia à vontade de relatar essa resolução, porque não era professor titular, e aí foi instituído uma comissão para assessorar o relator. E ele era membro daqui também.
Sim, e ele está relatando justamente um processo da época dele. Não pode, não pode. Não pode. Hoje não é mais Olha, conselheiro. Eu não tenho nada contra o professor, não é uma questão do professor Celso. Vocês entram para a ilegalidade. Eu não vou dar um relatório agora. Vou tirar de pau. O SRH e o reitor não mandar tirar de pau. Mas eu acho que é uma questão de bom senso também, professor Alexandre. Professor Alexandre, é uma questão de bom senso também. O secretário de Recursos Humanos estava na audiência. Ora, se ele não implementa nem o que é acordado pelo administrador, pela administração superior dessa universidade, então, que mundo nós estamos vivendo? Isso é um absurdo. Com todo respeito, eu sou testemunha aqui, fiz parte dessa Câmara durante 2 anos, sei do seu esforço de agir dentro da legalidade e tal, mas há um precedente agora que é perigoso. Não é uma questão pessoal, é uma questão de procedimento. Eu acato sem encaminhamento e sou forçado a assinar a resolução de referendo. Na discussão da referendo, a resolução correta. Acato o encaminhamento, mas sou forçado a assinar a resolução de referendo. E para não ficar com nenhum subterfúgio que vazou, já estou dizendo publicamente. E aí, no julgamento, na atual de referendo, pode haver tantas mudanças quanto sejam necessárias. Acho que a colocação de liderança está correta, mas me Pode dar força. de referência se você pedir vista. Acabamos a discussão. Eu poderia fazer uma pergunta? Quais as implicações financeiras dessa sua atitude de fazer a referendo? Eu deixo a universidade com a resolução do professor titular até 2 de setembro do professor de concessão, segunda-feira. Os que acharem que não vão acender, que não estão contemplados na resolução, o tempo de discussão continua assegurado. Não, meu. De tal modo que pode haver tantas discussões quanto queiram, encaminhar tantas sugestões, o membro da comissão vai ser mudado, e a partir daí Eu vou ser mais específico. Vou ser mais específico, professor. O direito que nós temos, tá certo, é 1º de maio. 1º de maio nós já tínhamos direito de... Essa resolução a referendo, certo? Quem tiver, certo, as condições impostas por a resolução tem o direito. E quem não tem, vai esperar ainda e vai retroagir no dia que para o professor que momentaneamente não está contemplado nessa resolução, Tem isso. a discussão pode continuar em paralelo e esse tema também, só que a gente tem uma resolução que já contempla uma parte. A ausência de resolução das pessoas entrarem em processo. Já contempla uma parte. Alô, professor Alexandre, se o senhor permite, Camaldi é a primeira vez que ele vai falar, você já é a terceira. Bom dia, eu agora vou tentar fazer uma coisa, mas não é nem que entender. Eu acho que a resolução, ela, como o Brau bem falou, ela envolve exatamente a vida de todos os professores que constroem o passado dele. Ela tem equívocos, né? Eu diria equívocos, e eu não queria discutir isso aqui agora, no momento é preciso fazer. Eu até aceito que essa resolução pode ter sido enviada para os membros. Agora, todo mundo sabe aqui nessa universidade, e a forma como os professores estão atarrachados de trabalho, dificilmente as pessoas conseguem acompanhar todo o funcionamento, tanto do colegiado pleno como das câmaras. Né? Eu, por exemplo, sou um cara que tento acompanhar essa universidade em todos os seus aspectos. E passou despercebida essa resolução. Eu não consegui ver. Se a intenção de dizer que a resolução vazou é uma forma de Braulio caracterizar a chegada da comissão, eu entendi dessa forma. Por isso que eu faço uma coisa, eu acho que não é prudente, professor, o senhor assinar de referendo. Por quê? Porque se o senhor não assinar de referendo, o senhor não vai prejudicar os professores aqui que já têm direito a ver. Eu acho que é tomar uma posição um pouco, eu diria, antidemocrática. Eu conheço o senhor há muito tempo, inclusive da minha unidade acadêmica. O senhor tem essa capacidade de viver na democracia, nesse jogo do colegiado, na discussão do debate de ideias.
Então, eu acho que a gente não perderia em nada, né? Nós não perderíamos em nada. Abrir uma discussão, um calendário de apresentação, porque na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso porque os professores não têm tempo. Os professores não têm tempo. É muito trabalho e eles não têm tempo. Então, o prejudicado aqui, quem é que seria prejudicado? Os professores que estão na beira da ascensão. E eles estão dizendo assim, nós podemos esperar um certo tempo. Não, Maria, contempla todo mundo. Não, mas eu aviso o seguinte, que não é Qual é a medida medida que o senhor vai? que dá uma maioria de Alexandre, certo? Não, cara, mas eu faria parte, você com essa minuta de resolução, você acenderia. E o Alexandre que não acenderia com essa minuta de resolução, ao longo da discussão, tem um tempo do mundo todo para analisar esse ato de referência. Então está aberto para discussão. Só que o grupo de professor que aceita com essa resolução fica segurado. Eu queria usar o argumento que você usou da legalidade agora no processo bancário. Você, inclusive, não aceitou o parecer jurídico do procurador da República. Ou seja, o procurador de técnico, essa resolução, ela está cheia de ilegalidade. Deixa eu dizer uma coisa, eu disse para o reitor e para o secretário de Recursos Humanos, a única coisa nessa universidade que eu acho que tem que ter sair mesmo é quando eu brigo por essas coisas. Porque senão, desculpa, tirar do gato. Agora, essa resolução, eu olhei para o secretário de Recursos Humanos e disse, eu não sei, o menor fica até feliz de ser dito de balde. Não tinha árvore para falar. Nesse público. Porque eu faço trabalho de batalha, eu faço trabalho de batalha com uma coisa dessa questão, você sabe que eu faço assinar um tempo, e que aí para o reitor da prática vai responder desse ninguém. Por exemplo, um conselheiro aqui poderia muito bem fazer esse tipo de encaminhamento. Se o conselheiro encaminhar a solicitação de retirada de pauta, você acata, eu acho que é uma forma democrática da gente trabalhar. Mas a universidade precisa contemplar. Se é que os senhores acham que precisa mudar, quem está contemplado quer acender amanhã. Liguem lá para a família, liguem lá para a Ana Cristina, que cobra todo dia essa resolução. Esse dá sempre. Os outros que acham que a resolução tem falha, a discussão continua aberta no ato de referendo. E o ato de referendo é feito, e eu vejo isso, eu não vejo isso com constrangimento não, para ser derrubado. Também, é claro que um ato de referendo desse tipo que a gente aprovou agora da NT, a gente espera o consenso, né? Para não. Convênio que é efetivo. Mas não é de referendo desse, é para ser modificado. Essa posição de que ato de referendo para ser derrubado, eu acho que as pessoas de direito aí podem até me explicar, eu acho que é pelo contrário. O ato de referendo é que você usa o bom senso para resolver um problema que sabe que tranquilamente, ou com uma raríssima exceção, ele será derrubado. É o contrário. Essa é a visão do ato de referendo que eu acho que está equivocado. Agora, eu acho que é muito ruim para esse Câmara, por exemplo, tem um deslize. Então a gente conversar já à noitinha. Não, eu estou aberto. Para você me ajudar a tomar a decisão, mas a princípio não se surpreendam se eu amanhã publicar um referendo. A gente conversa hoje à tarde. Eu convido todos os não, sem assembleia, baixa você igual. Não, tudo bem. Você igual a mão. Você igual a mão. Eu vou. Você igual a mão. Eu vou. Baixa você igual a mão. Eu queria ir. Tudo bem. Eu queria ir. Mas não é assembleia, não. Eu estou chamando dois amigos para me aconselhar. Ah, então tá certo. Você escolhe seus amigos. Essa prerrogativa é muito ótima para mim. Diga. Erinaldo está pedindo a palavra, não faz? Devido a toda essa discussão, eu acho que se desse pelo menos mais 15 dias, marcaríamos uma reunião extraordinária e começaríamos essa negociação, essa análise da resolução. O conselheiro pedimista não retira minha decisão de fazer a referência. Então, mas não peça vista. Não direito que eu tenho. Qualquer um pode pedir vista. Se conceder a Então a referência. gente pede vista do processo. Então está fora de pauta. Deixa eu só corrigir aqui o que tem nessa tabela, está todo mundo com licença. Ele vai só corrigir na tabela. Aqui as tabelas que todos vocês receberam a versão, ela daqui tem 80 pontos. Porque isso aqui é por interstício. Tem 80 pontos quando devia ser 220. Certo? E o máximo 400.
Então essa é a versão da secretaria. Está fora de pauta. E do 4.9.